Prezada amiga, prezado amigo, olá, bem-vindos ao seu programa Apontamentos da Semana. Para nós sabe que é um grande privilégio tê-lo na nossa companhia e esta semana nós iremos, portanto, abordar um novo assunto que tem que ver com, missionários exilados. E, nomeadamente, portanto, o personagem central desta temática irá ser Daniel. Para isso, nós contamos mais uma vez com a presença do Pastor Elídio. Pastor Elídio, olá, bem-vindo. E é para nós um grande privilégio continuar a contar consigo neste painel e, por isso, vou já direto à primeira questão. A determinada altura, o povo de Judá vai ser exilado em Babilónia. Primeira questão, por que razão Deus permite que o povo de Judá, portanto, fosse exilado? E depois, já de seguida, portanto, a determinada altura, nós temos entre esse povo, temos um jovem, Daniel, que portanto, vai, digamos, no grupo de pessoas que vão a caminho, portanto, de Jerusalém para Babilónia, na verdade, e a determinada altura temos este jovem Daniel, que perante o rei Nabucodonosor, ele vai dar um testemunho fantástico, não é? Fantástico. Que testemunho deu Daniel perante o rei Nabucodonosor? Estou a ver, portanto, pastor, li duas questões, não é verdade? A razão porque Deus permite e, em segundo lugar, qual o testemunho que este jovem, obviamente contextualizando, etc., vai dar perante o rei Nabucodonosor. Todos e quaisquer ações ou atos têm as suas consequências. E isto remonta exatamente, o profeta Daniel vai ser posto em cena, se quisermos, no 6º século a.C., e aqui temos cerca do final do 7º século, transição do 7º século para o 6º século, já no tempo do rei Ezequias. Ora, este rei fala-nos o que estamos a falar, e encontra-se no 2º livro de Reis, no capítulo 20, e a partir do verso 12. Ou seja, este rei Ezequias vai adoecer. E vai adoecer, e a ordem que Deus manda através do profeta de Isaías diz que vai ao rei Ezequias e vai-lhe dizer para pôr a sua casa em ordem, ou seja, a sua vida, que ele vai deixar de existir. O rei conhece esta ordem, esta mensagem dada por Deus através do seu profeta, e ele lamenta-se e ora ao Senhor se podia, se pela sua graça se podia continuar a viver. E o Senhor, por razões que nos escapa, dá-lhe mais 15 anos de idade. De vida. Bom seria que nós não tentássemos o Senhor. Bom seria que Ezequias pudesse deixar de existir naquela altura, porque naqueles 15 anos vão nascer 2 reis que são descendentes deste rei Ezequias, como tal, ou seja, o rei Manassés e o irmão. Portanto, vemos que foram do piorio, é um facto. E diz Jeremias que é à conta dos problemas de Manassés que o povo de Deus a seu tempo irá para exílio. No entanto, Ezequias adoece. E ao regatear, se quisermos, Deus diz que lhe dá aqueles anos de vida, como já dissemos, mas a sua fé era tremendamente curta, mesmo assim, apesar de estar na dependência, ele vai dizer, eu queria ter um sinal da tua parte. E então, Ezequias não tem por menos. Vai pedir que, diz aqui, no 2º livro de Reis, no capítulo 20, verso 10, então disse Ezequias, é fácil que a sombra decline 10 graus. Pois bem, eu quero que a sombra do relógio do sol ande para trás cerca de 10 graus. Portanto, em termos de horário, 10 graus corresponde a 40 minutos. Ora, não só Deus lhe vai dizer que lhe dá 15 anos de vida, mas não contente com isso, ele vai dizer, mas bem, eu não sei se será assim, o que eu sei, como sinal que eu quero cumprir a tua promessa, eu quero que o relógio de sol, não é? Que o sol ande, na linguagem humana, que o sol ande para trás 10 graus, 40 minutos. Isso aconteceu e a coisa passou-se.
Ora, diz aqui no verso 12, deste mesmo capítulo, neste capítulo 20 do segundo livro de Reis, no verso 12 em diante, diz que aparece a Israel em Jerusalém uma embaixada de Babilónia, comandada pelo rei, o rei Merodach-Baladã. Ora, Babilónia ainda estamos no início, a Babilónia ainda era um pequeno protetorado sob a alçada da Síria. E é evidente que o inimigo comum daquela zona, nomeadamente também Israel, ou Judá, portanto, era a Assíria. E o que é que ele faz? Vou visitar este rei que também está dependente como eu, não é? Vamos juntar esforços para termos um inimigo comum, Babilónia, para vermos estes coluios militares, político-militares, estas coligações, e vou visitá-lo, não somente vou visitá-lo se ele está bem, mas ao mesmo tempo, porque eles eram adoradores do Deus Sol, o Deus Shamash. E realmente eles viram, em linguagem humana, que o Sol andou para trás. E eu vou perguntar, além de fazer-lhe a visita de cortesia à sua doença, vou-lhe perguntar se ele sabe alguma coisa, esta coisa do Sol andar para trás, na linguagem popular. Ora, e o que é que ele faz? Ele recebe os presentes deste Merodach-Baladã, mas esquece tudo aquilo que foi feito pelo Senhor. E o que é que lhe vai mostrar? Diz aqui, vai mostrar tudo o que havia de riquezas nos cofres do Estado, tudo isso, e agora vem a ordem dada por Deus ao profeta Isaías. Vai visitar Ezequias e vai-lhe dizer o que é que viram na tua casa os emissários do rei da Babilónia. Tudo quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse, verso 16, disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor, eis que vêm dias em tudo o que houver na tua casa e o eu tesouraste os teus pais até ao dia de hoje, será levado para a Babilónia, não ficará, não fizeste aquilo que eu te pedi. Ora, e o que é interessante, embora este texto do segundo livro de Reis não mostre aquilo que nós estamos a falar, porque se nós lermos, estamos a falar em Reis, logo a seguir aos Reis tem a Crónica dos Reis, o que é evidente, não é? Se nós lemos aqui no segundo livro de Crónicas, no capítulo 32 e no verso 31, o que é que nós vemos aqui? Vemos aquilo que é omisso, porque a palavra de Deus estuda-se um pouco aqui, um pouco ali, o que é omisso no segundo livro de Reis, no capítulo 20. E aqui no segundo livro de Crónicas, no capítulo 32, no verso 31, diz aqui, ele está a falar sobre o rei Ezequias e depois diz, contudo, no verso 31, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilónia, que foram enviados a ele a perguntar acerca do prodígio do sol, o nosso amigo Ezequias não disse nada, quando deu-lhe uma oportunidade áurea de poder testemunhar do seu Deus. Ora, e essa é a razão pela qual, diz Deus, que eles foram, a seu tempo, irão para o exílio. Muito bem. Ou seja, que Deus comissiona-lhe uma tarefa também, dar aos outros o grande milagre que Deus fez, não só na tua vida, como também a nível da dita natureza. Muito bem. Então, eu aqui vou juntar outra pergunta já imediatamente. Há uma segunda que eu vou pedir a sua comparticipação, ou melhor dito, o seu contributo, que é o testemunho de Daniel perante, então, Nabucodonosor, já no exílio, não é? E também, claro, posteriormente, e também o testemunho de Daniel perante Dario o Medo. Não é? Portanto, já junto esta segunda questão. Porque Daniel, há muitas coisas que nós temos que ler um pouquinho nas entrelinhas, não é assim? Porque é um jovem de cerca de 16 anos. 17, é um adolescente. É? É um adolescente. É um jovem claro, que irá ser, o texto não nos diz claramente, mas indiretamente podemos lá chegar, se tivéssemos tempo para isso, onde ele vai ser castrado, ele vai ser eunuco. Onde realmente, e por várias razões, não é? Lembra-se quando ele é castigado sem o merecer, como iremos ver na Cova dos Leões, não é? Vemos que ele é lançado lá sozinho. Vemos que depois, quando se vira o feitiço contra o feiticeiro, aqueles que manipularam o rei para que ele pudesse fazer a lei, quem é que é lançado na Cova dos Leões? Sim. Os mentores e toda a sua família. O que era o costume da época. Como iremos ver mais tarde, quando estudarmos o livro de Esther, iremos ver isso também. Sim. Onde Mardoqueu e Amã, também ele era para ser enforcado, que não foi, e Amã foi enforcado, ele e toda a sua família.
Ora, portanto, como Daniel não foi lançado na cova dos leões, ele e a sua família, prova uma vez mais que ele era eunuco. Então, a ver, um jovem que sai exilado de Jerusalém para a Babilónia, ou seja, cerca de 1100 km de marcha a pé e algemado, sendo castrado, e passar, permita-me, as passas do Algarve, não era fácil para um jovem, não é? E, portanto, nós ficamos muito aquém do que era no passado, ou quando se podia sofrer, de certa maneira, em favor do seu Deus, e poder testemunhar in loco. Ora, e aqui, quando Daniel é colocado lá na guarda dos eunucos no reino, porque é que o rei, outro pormenor interessante, que nós não passamos nele muitas vezes, porque é que o rei escolhe gente nobre para servir na corte? Porque antigamente havia muito a moda, e cada vez mais, o envenenamento. Se eles eram copeiros a servir a corte, tinha que ser gente nobre. Uma pessoa que era camponesa, uma pessoa que era do simples povo, não está habituada a beber, a provar vinhos. Como é que ele sabe se aquele vinho é de qualidade para o rei? Como é que ele sabe que tinha que ser alguém experimentado nessas áreas, e nesses mistérios? Então, melhor do que ninguém, gente da corte. Gente capaz, habituada aos manjares reais, e gente capaz de saber dizer isto é de qualidade, é digno da mesa real e por aí fora. A razão pela qual que eles são escolhidos para isso. E, portanto, ao estarem lá, são educados nas altas esferas académicas da época, não é assim? Nomeadamente para aprender o aramaico, que era a língua oficial, a língua como é o uso do inglês, não é? A língua administrativa. E dos acordos internacionais. Portanto, Daniel vai ficar lá na corte, vai ser educado como tal, tem esse problema que é servir o seu Deus, não é assim? Ele consegue contornar esse problema, ele acha-no 10 vezes mais, enfim, para dizer que há um aumentativo superior à inteligência aos demais. Há uma primeira entrada em cena de Daniel, que é no capítulo 2, onde fala naquele grande sonho que Nabucodonosor vai ter, porque ele pensava que era o Barack Obama lá do sítio, na altura, e é verdade que era o senhor da época, era o senhor do mundo então, e ele pensava que o seu reino duraria para todo o sempre. Ora, a maneira como Daniel interpreta, dá-lhe a conhecer o sonho e interpreta o sonho, ele de modo nenhum ficou contente, porque eu pensava que o meu reino duraria para todo o sempre. Não com a minha pessoa, ele vai verificar que não. Que sou mortal, mas com os meus descendentes, os meus sucessores. Ora, é isso que não acontece. Mas a maneira como Daniel conta o sonho, e nos capítulos a seguir, ainda no tempo de Nabucodonosor, o grande rei Nabucodonosor para a sua época é um homem que teimosamente, mas reconhece finalmente que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses e é o único Deus a qual se deve adorar. Esse é o testemunho que Daniel dá na corte de Babilónia em relação ao grande Nabuco. O que vai dar também mais tarde, depois da queda de Babilónia, com os Medo-Persas, visto que a estátua é dita que tu és a cabeça de ouro, Babilónia, mas há o outro império que vem a seguir, menor que o teu, porque passamos de ouro para prata, não é? Sim. Por esta escala descendente, não é? Inferior, os Medos e os Persas. Portanto, e com Dario o Medo, portanto, vemos que ele vai dar o mesmo testemunho, isto é, enquanto havia toda aquela corrupção no meio dos sátrapas, ou seja, os governadores da época assim se chamava, não é? Vemos que em Daniel, no capítulo 6, nós vemos isso, não há a menor corrupção. E onde eles dizem, neste homem não podemos achar corrupção em lado nenhum, nos primeiros versículos do capítulo 6. Portanto, temos que arranjar outra forma de encostarmos este homem à parede. E como? A melhor maneira é levar o rei a fazer indiretamente um decreto que ele não se aperceba, para que ele não seja proibido a orar ao seu Deus. Só se deve orar ao Deus nacional, ao rei, se necessário for, mas não ao Deus diferente de Babilónia. Ora, e o que é que acontece é que, se lemos o capítulo 6 de Daniel, vemos claramente que Daniel não se importou com isso, não se fechou às 7 chaves, está tudo, ninguém vê. Não, senhora, ele faz como sempre fez, e conscientemente que Deus, como atuou no passado recente, na época de Nabucodonosor, também vai atuar nesse aspecto. Muito bem. E vemos esse testemunho que Daniel dá, e como disse há pouquinho, portanto, a lei dos Medos e dos Persas nem se pode anular, nem o próprio rei pode anular, portanto, ele é lançado na cova dos leões. Vemos uma vez mais aí, encontramos algo que mostra que ele era eunuco,
não é? Ou seja, castrado, não é assim? Sim. E isso não é fácil, é evidente. De ele ser sozinho lançado na cova dos leões, coisa que, quando o complô foi descoberto, os outros que o puseram lá foram eles e família, como já disse. Sim. Portanto, vemos aí que ele pôde ocupar as mais altas esferas, os mais altos cargos, quer no tempo de Nabucodonosor, quer no neto de Nabucodonosor, Belshazzar, não é assim? Naquela mão que escreve, man, daquela varzim, pesado foste e contado e achado em falta e dividido foi o teu reino. Portanto, para vermos que a sua postura não mudou. Embora já sendo idoso, não é? A sua postura permaneceu íntegro e fiel, que era necessário fazer a sua missionação ao novo rei, seria aquele ou de qualquer, se a longevidade pudesse ser prolongada. Muito bem. Pastor Ilídio, vamos dar aqui um passo, porque, entretanto, o tempo vai passando e é importante não deixar ficar para trás alguns aspectos que também são muito necessários e importantes para nós e para aqueles que, de facto, nos veem e nos ouvem. Nesse caso concreto, digamos, deixaria ficar consigo mais duas questões. A primeira é, qual é então a grande lição que nós podemos retirar do conteúdo das visões de Daniel? Esta é, portanto, a primeira questão. E a segunda, de que modo é que Deus vai acabar por utilizar Daniel para assegurar o futuro do seu povo? É graças ao testemunho de Daniel, não só em relação à Babilónia, como também ao povo a seguir que vence a Babilónia, que são os Medo-Persas. Os Medo-Persas, exatamente. E, portanto, a forma de atuar de Daniel, na sua missionação, se quisermos, vai fazer com que o povo, com que o rei, aquele e o que viria de vir, se agrade de Daniel e aquilo que ele representa, que é o mundo judaico. Ora, vemos que as visões de Daniel mostram àqueles que fariam parte do povo de Deus, e falamos aqui, como a lição comporta, Daniel no capítulo 7, no verso 13 e 14, que fala naquela visão de que ele vê o Filho do Homem aproximar-se do Ancião de Dias. Ou seja, há ali a visão de um juízo, porque o trono, alguém se assenta no trono, esse Ancião de Dias, que é Deus, na nossa mente cartesiana, Deus o Pai, pronto. Jesus se aproxima desta entidade, os livros se abrem, começa o juízo e foi-lhe dado todo o poder a este Filho do Homem. Não podemos esquecer também que a linguagem da época, o vocabulário desta altura de Israel, do povo de Deus, era muito pequeno. Não é? Basta ver que o nosso linguajar anda à volta de no mínimo 250 mil palavras. E o vocabulário a linguagem hebraica, nesta altura, grosso modo, não chegava aos 7 mil palavras. Ou seja, quando fala aqui o Filho do Homem, porque em vez de dizer, os adjetivos eram poucos, em vez de dizer o humano, não é? Então disse o Filho do Homem, foi isto. Em vez de dizer o humano veio. Tu és o Filho de Deus, ou seja, dizer que é divino. Tu és sábio. Quando não há sábio, então diz a palavra sábia, vamos dizer, de uma forma concreta, tu és o Filho da sabedoria. Não é? Tu és demoníaco. Como isso não há, tu és o filho de Belzebu ou do diabo. Não é? Ora, esse Filho do Homem, esse homem que vem diante do tribunal, presidido por Deus, o Pai, mostra claramente que haverá alguma coisa que é aquilo que às vezes nós como igreja somos vezes condenados. Não há base bíblica para haver um juízo investigativo. O que não é verdade, basta ver aqui Daniel 7 para vermos isso, e também como é que Deus viria uma segunda vez, se não soubesse antecipadamente, como diz o Evangelho de Mateus, não é, no capítulo 25, bodes à direita, ovelhas à direita, bodes à esquerda, ou vice-versa. Como é que se faria a escolha se não houvesse já um juízo declarado e previamente ultimado? Por isso é que o juízo deve começar, em primeiro lugar, pela casa de Deus, como diz Pedro, não dos ímpios. Isso lemos no Levítico 16, no dia das expiações, vemos claramente que ali só se menciona os pecados do povo de Israel, não outros. Porque existe uma fase posterior, então sim, para decidir e para esses casos serem analisados. Ora, nas visões de Daniel, pois bem, e assegurar o futuro do povo de Deus, mostra claramente que o sucesso que Daniel teve na corte de Babilónia, e é por isso que nós muitas vezes não conhecemos os juízos de Deus, os desígnios de Deus, que para nós podem parecer negativos,
mas temos que confiar em Deus. Se ele acha que é assim, e para nós pode parecer depreciativo por qualquer razão, ou seja, no término de uma vida, seja no que for, temos que confiar em Deus, porque aquilo, se Deus o permite, não esqueçamos uma coisa, acontece-me isto ou aquilo. Não esquecemos uma coisa, que Satanás só vai até onde Deus o permitir. Tive um professor que dizia que, assim, meus amigos, a ira de Satanás é como um cão ou como um leão. A ira de Satanás é igual, nem mais nem menos, ao tamanho da corda que Deus lhe permita que tenha. Porque é verdade, se nós tivermos aqui um baú cheio de ouro e temos um leão, o baú, imagino que está aqui, e temos um leão com a corda, enfim, de aço, espero eu, não é? Com uma coleira de aço, que vai prender o leão, nós vemos que o leão esticar a corda, chega aqui. Ao princípio ninguém se aproxima do tesouro, é um facto, não é? Mas se a gente souber que a corda de aço é esticada pelo leão e ele chega aqui, todos nós iremos ao baú, não é? Ora, o leão pode ser muito feroz, mas a sua ferocidade é igual ao comprimento da corda. É o que se passa com Satanás. Satanás só fará aquilo que Deus previamente permitir. Muito bem. É? Ora, portanto, se ele permite essas coisas, para ser conhecido não somente o seu nome, e ser conhecido que Deus é o único Deus, o testemunho que diversas vezes o grande rei Nabucodonosor deu a conhecer. Este é o único Deus. Aquilo que Dario também dá a conhecer, o Deus de Israel, que não o conhecia até aqui, é o Deus de confiança, o Deus que merece ser adorado, porque Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis. Muito bem. E Deus está ao leme da história, como é lógico. Nós percebemos isso precisamente pela interpretação que Daniel vai dando às visões do rei, na verdade. E, obviamente, que essa é a segurança que nós podemos ter hoje relativamente ao nosso presente e relativamente ao nosso futuro também. É o mesmo Deus. Porque é o mesmo Deus, Ele não muda. E, aliás, Ele mesmo diz isso. Eu sou o mesmo ontem, hoje e sou eternamente. Amém. Por isso, meu amigo, como está a ver, é extraordinário poder contar com Deus assim, não é verdade? Por isso, nada que Deus deixou escrito na sua palavra foi por acaso. Nós temos exatamente a sua palavra que, enfim, nos aponta para um futuro seguro, um presente seguro, quando nós fazemos da presença de Deus a nossa melhor proteção e a nossa melhor segurança. Por isso, para a semana, nós iremos voltar a estar juntos. Não esqueçam, não percam a próxima rúbrica, em que nós iremos ter um outro tema, um novo tema, e obviamente sempre com a presença e a companhia do pastor Ilídio Carvalho. Até lá, nós queremos desejar as mais ricas bênçãos de Deus e queremos deixar-lhe o nosso forte abraço. Bem-ajam e até para a semana, se Deus quiser.